Voltando com você aí no nosso programa Rádio Revista, na Piqui FM. E nós estamos aqui com um convidado que fez história, que marcou época aí durante o seu mandato. E eu tenho a honra e o prazer de receber ele aqui, um ex-governador do estado do Tocantins, no nosso programa. Então, com vocês, eu apresento Mauro Carles. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra muito grande estar aqui no teu programa, um programa animado, um programa inteligente que dá a oportunidade, né, de estar falando com o teu público, né, e falando com o estado todo. Eu fico muito feliz, né, e uma boa noite a todos os seus ouvintes, e fico muito feliz de estar aqui com você, Luiz, e estou aqui à sua disposição. Mauro Carles é político, empresário e agropecuarista, filiado hoje ao partido AGI. Foi candidato à Prefeitura de Gurupi nas eleições de 2012, iniciando sua trajetória política. Elegeu-se deputado estadual nas eleições de 2014, quando presidiu aí a Assembleia Legislativa, até março de 2018. E assumiu o governo do Tocantins interinamente após o Tribunal Superior Eleitoral cassar Marcelo Miranda e Cláudia Leles dos cargos de governador e vice. Ele foi eleito em pleito suplementar e reeleito em outubro, tendo como vice Vanderlei Barbosa, que hoje é o atual governador. Eu vim para o estado de Tocantins em 2000 como investidor, como empresário mesmo, né, de sair de São Paulo e vim para cá para entrar no agro, porque na verdade eu sou do ramo de metalúrgico em São Paulo, e eu tinha uma vontade muito grande de voltar para a roça. Na verdade, eu sou de origem do Paraná, eu nasci numa cidade chamada Terra Boa, e muito novo, muito jovem, nós fomos para São Paulo. Né? Chegando em São Paulo, começamos um trabalho, né, minha família toda, meu pai faleceu, né, eu era muito novo, meu pai faleceu com 42 anos, mas eu tinha sempre aquela vontade muito grande, né, um ditado assim, eu gostaria, naquela época, de voltar para a roça. Né? E quando eu tive a oportunidade, já, né, morando já mais de 30 anos dentro de São Paulo, eu vim conhecer o estado do Tocantins. E o estado do Tocantins, eu entendi que ele era um estado que tinha a oportunidade de fazer os meus investimentos na época. E foi o qual eu vim para cá, em 2000, mais ou menos 2009, mais ou menos, já morando definitivamente. E aí, né, essa é a relação. Eu vim para o estado como investidor e estou aí até hoje dentro do estado. Olha só a explicação aí para o nosso público, né? Ele falando aí da sua origem, por que veio para o Tocantins. Segunda pergunta, Mauro, qual é a sua formação educacional? Não, eu sou um homem que aprendi muito trabalhando mesmo. Eu vou até confidenciar, eu não tive a oportunidade de estudar, né, porque muito jovem, como eu disse antes, meu pai faleceu muito novo, meu pai faleceu com 42 anos, eu tenho 6 irmãos, e tinha que trabalhar, nós não tínhamos muito o que fazer a não ser trabalhar. Né? E no meu caso, que eu era o terceiro mais velho, eu tive essa responsabilidade. Então eu praticamente não estudei. Né? O que eu aprendi na vida foi trabalhando mesmo, foi lutando, foi enfrentando as dificuldades, e graças a Deus eu consegui, eu não pude estudar, mas formei meu irmão médico, minha irmã advogada, mas no meu caso mesmo eu não tive essa oportunidade. Mas graças a Deus eu entendo que a educação, a formação, ela é muito importante na vida. Né? Eu tenho 2 filhas formadas, uma médica e outra veterinária, e tenho a Sofia com 9 anos, que eu pretendo que ela se forme, e é importante. E tem que investir muito na educação, porque isso é a realidade. As pessoas formadas têm muito mais oportunidade. Olha só, o Mauro falando aí sobre a educação, né? Ele explicou aqui para nós que não teve oportunidade, mas defende isso e vê isso como prioridade na vida do jovem, não é mesmo, Mauro? Com certeza, é muito importante, não só a educação básica, a educação de formação, e a formação também de cursos, né? Que a gente entende o seguinte: as crianças hoje se formam, fazem uma faculdade e depois não tem onde trabalhar. Né? Então eu sou muito a favor dos cursos práticos, os cursos que vão levar essas crianças, esses meninos, a ter o seu direcionamento depois da formação aí das suas universidades. Muito bem. Fiquei feliz de ver, né, falar sobre a nossa juventude e queremos ver colocar realmente em prática. Mauro, responde para nós agora, como foi a sua experiência aí de ter sido governador do estado do Tocantins? Eu tinha um projeto, né? O projeto era um projeto para o estado, de forma que o estado gasta menos e presta um serviço melhor. O estado tem que ter projetos estruturantes, não projetos vazios, projetos que você gasta o dinheiro público e não dá resultado para a população.
Com isso, eu tenho certeza que a nossa administração, eu não posso dizer dos outros governadores, mas naquele período que nós governamos o Estado, nós pegamos o Estado quebrado, falido e deixamos o Estado com crédito e com dinheiro no caixa. E com todas as obras em andamento. Nós, no período entre 2018 ao nosso período de 2021, nós deixamos todas as estradas, o que nós não recapeamos, nós fizemos novas, nós fizemos pontes, por exemplo, ponte de Porto Nacional. É uma obra que todos os governadores iam lá, fazia pedra fundamental e não dava continuidade. Por quê? Tinha um problema muito sério. A ponte de Porto, se nós não tivéssemos a coragem de ir lá e fechar ela poderia ter acontecido a mesma coisa lá do bico que aconteceu, a ponte cair. Mauro Carlesse, o nosso convidado de hoje aqui no programa Rádio Revista. Mauro, durante o seu mandato, quais foram as obras de mais relevância para a população? Ou seja, onde você acertou? Eu acho que todas as obras que nós entregamos ou que nós iniciamos, elas são muito relevantes. Todas, ela vem de recursos pago pelo contribuinte, então a gente tem que entender que todas as obras elas são muito importantes. Agora, tem obras que a gente destaca um pouco mais, por exemplo, hospitais, o Hospital do Grupi, o hospital que a gente pegou ele praticamente todo abandonado, nós eles colocando para que atendesse a população, principalmente naquela época de pandemia que nós passamos. Acho que a gente tem que sempre estar lembrando que foi uma dificuldade muito grande, nós passamos por tudo isso, nós pegamos um governo com maior dificuldade do mundo financeira, e logo em seguida entrou uma pandemia que... Então, se nós não tivéssemos naquele momento estruturado o Estado, organizado o Estado, imagina como seria a situação, muito difícil. Todas as obras que nós fizemos, elas são relevantes, elas são importantes. A Universidade de Unitins, uma escola de medicina no Bico do Papagaio. Essas são tudo obras que nós fizemos importantíssimas para o Estado. O investimento que foram feitos durante a nossa gestão, ela foi feita com respeito, com a necessidade mais urgente naquele momento, obras estruturantes, obras na saúde, obras na educação, atender os servidores na sua condição na época, que não tinha condições de pagamento, não tinha condições de nada, concurso público para a segurança pública, para os militares. Então, tudo isso nós fizemos em pouco tempo, dentro de uma administração, respeitando o dinheiro que é nada mais nada menos do povo. Lembrando que essas perguntas aqui não são só da Osvani Luz. Toda vez que a gente vai fazer uma entrevista, a gente pesquisa quais perguntas a população tem para o convidado. Então são perguntas aí da população, essa que não pode faltar, Se a gente perguntou onde ele acertou, a gente tem que perguntar também onde você errou. Respondendo a pergunta, onde nós erramos? Eu acho que assim, tem muitos erros, mas muitos erros não pela nossa gestão, pelo que já vinha dentro de uma gestão, às vezes sem muito controle, nós tentamos modificar para melhorar aquela situação. Eu não lembro agora nenhum fato que, vamos dizer assim, fizemos algo errado, Eu acho que tudo que nós fizemos foi muito bem estudado, muito bem organizado. Nós pegamos aquilo que eu te disse, um estado com uma maior deficiência, principalmente na saúde, mas infelizmente foi um momento na minha vida que, por nada, me tiraram do governo, dizendo que eu tinha feito algo errado, e eu não fiz nada errado, eu só fiz o melhor. Pronto, entrou no assunto aí da próxima pergunta, tá? Mauro, sobre a operação da Polícia Federal, que apontou fraude em licitação. Na sua visão, a perseguição política partiu de algum grupo específico do seu mandato? Eu fui acusado, na verdade, não sei nem se é acusação, eu fui afastado do governo por uma narrativa no qual eu tinha desviado dinheiro do plano de saúde. E eu quero dizer, eu tenho essa oportunidade de estar dizendo, eu queria que até hoje, cadê essas provas no qual eu fui acusado? Não existe, eu nunca fiz nada de errado. Hoje, eu estou sofrendo essas pressões, no qual eu fui até preso por algum motivo, que eu fugi do Estado de Tocantins, fugi do Brasil. Gente, eu vou fugir de uma coisa que eu não devo, de uma coisa que eu não fiz. É só pegar os números do Estado, olhar o que nós fizemos, olhar como naquela data que eu saí do mandato que me tiraram, do qual eu me afastei, vocês pegam os números e vê se esse governador foi ruim para o Estado. Eu fui ruim, sabe para quem? Para aqueles políticos que queriam roubar o Estado, que queriam entrar na secretaria e eu não deixei. Formaram um grande grupo, eu não vou falar o nome, porque vocês já sabem, inclusive vocês já tiraram alguns, que a população não é boa, a população sabe votar, a população sabe escolher realmente quem são os seus líderes, não tem mais enganação, porque as redes sociais hoje mostram em tempo real tudo aquilo que aquele candidato ou aquele cidadão fez. Então esse grupo político, inventou uma narrativa, me afastaram, mas nem por isso eu baixei a cabeça. Tanto é que eu estou aqui como pré-candidato e vou trabalhar no sentido de voltar a continuar o trabalho que eu iniciei lá atrás.
Ex-governador Mauro Carles explicando aí algumas situações polêmicas. O meu orgulho é a gestão que nós fizemos. Nós tivemos bons secretários com capacidade de administrar momentos difíceis como a pandemia, momentos difíceis como pegar o Estado sem crédito, sem dinheiro, sem recursos para pagar a própria folha de pagamento. Nós transformamos isso em muito pouco tempo. Começamos a reformar todas as estradas em muito pouco tempo. Eu sou municipalista. Eu gostaria e vou trabalhar sempre nesse sentido para que o município seja melhor atendido, seja que essas pessoas do município tenham mais condições de estar no seu município, com a sua família e com toda a proteção do Estado, desenvolvendo o município para que esse município cada vez esteja numa condição melhor, para dar uma condição melhor para os seus moradores. Hoje eu vejo o abuso, que eu acho que é dinheiro gasto em exagero, e isso tem que ser investigado, porque recentemente eu vi uma deputada até no plenário falando algo em relação a isso. Eu acho que ela não está errada, tem que ser investigado mesmo. Um show que custa 30 mil, pelo que ela disse, estavam pagando 100 mil. Quer dizer, além de ter o exagero, tem os absurdos, que isso não é bom para a população. Então vamos falar aqui na deputada Jana de Valcari, que eu não tenho medo de falar que é ela, né, pessoal? Ela tá mesmo na cola do governador aí. Essa fofoca aí rolou bastante nas redes sociais, viu? E olha, se tiver coisa errada, Mauro, ela vai achar. Se fosse hoje, Carles sendo eleito governador do estado do Tocantins, o que você mudaria na sua gestão, que você fez na gestão anterior, que não faria agora? Algo assim que, isso eu mudaria, isso eu não faria mais. Eu não sei nem te falar, eu acho que nada mudaria em relação ao... Mudaria secretários, alguns secretários? Com certeza, sim. Mudaria porque hoje mudou. O Estado ele vai mudando dia a dia nosso, atualizando. Né? E no sentido da administração, ele continuaria da mesma forma, uma administração muito rígida, né? Com um intuito de continuar estruturando o Estado para que cada vez ele fique mais forte, para que cada vez ele melhore mais as suas regiões. Então, no sentido de melhorar mais a participação, por exemplo, dos municípios, eu acho que o município tem que ter mais participação, sim, né, na distribuição de renda, porque o município, tem muitos municípios que ele não consegue terminar um mês, é muito pouco dinheiro que vai para esse município, porque depende de uma pedra, de um grupo diferente da aliança e assim por diante. Então, eu mudaria nesse sentido, fazia uma nova, eu acho que mandaria para a Assembleia para aprovar um novo projeto para melhorar a participação dos municípios, porque não adianta nada o Estado ter estruturado, grande e o município quebrado, falido e a população passando necessidade das coisas básicas. Como está a sua relação com o atual governador Wanderlei Barbosa? Eu posso dizer o seguinte, a minha relação, eu vou contar um pouco antes, desde deputado, ela foi muito boa. Eu e o hoje governador Wanderlei, dentro da Assembleia, nós tínhamos uma relação muito boa de amizade, eu mantive minha palavra, como eu tinha falado, olha, você vai ser o vice, ganhando, perdendo, e mantive minha palavra. Depois que aconteceu e todos os palanques que o Carles citava, que o senhor, meu vice estava, eu colocava ele junto comigo, com respeito, sempre colocando, dando a palavra para ele. Então isso é nítido, isso todo mundo sabe, mas infelizmente, eu, na verdade, nunca mais, nem ele ligou para mim, e nem eu liguei para ele. Então eu não sou inimigo, não posso dizer que sou amigo, porque eu acho que a amizade, ela independente do momento, ele o ruim ou o bom é amigo. Então assim, eu não tenho amizade, não tenho rancor, não tenho nada disso, simplesmente ele foi para lá, eu fui para cá. E assim eu mantenho, eu acho que isso não falo dele, não falo mal, porque se eu falar mal dele, eu estou falando dos projetos que está continuando em algumas situações ruins, ou mais ou menos, mas estão continuando. Então eu não posso falar, o cara é isso e aquilo. Não, acabou, ele ficou de um lado, eu fiquei do outro, e assim, eu tenho respeito dele, eu tenho meu respeito, assim por diante. E falando em governador Wanderlei Barbosa, eu quero ao ar fazer um convite aqui especial ao atual governador Wanderlei Barbosa para participar de uma entrevista aqui no programa Rádio Revista, na Rádio Piqui FM. Então fica o convite aberto, governador Wanderlei Barbosa, para vir aqui. Então convite feito, viu? Wanderlei Barbosa está convidadíssimo a vir aqui na Rádio Revista bater um papo com a gente. Nós tínhamos um projeto enorme, né, que era o Jalapão, né, um projeto feito junto com o BNDES, era um estudo grande feito, que já tem em alguns estados, e que nós íamos transformar o Jalapão num turismo, vamos dizer assim, mundial, através de um parque que estava sendo, naquele momento, desenvolvido, que seria as dunas, Cachoeira da Velha, algumas coisas que pertencem ao estado, né, que está dentro do complexo Jalapão. Entenderam de forma errada que isso ia prejudicar o Jalapão, inclusive a estrada, né? Quando eu determinei que a estrada tinha que ser feita, porque lá do outro lado tinha uma comunidade, duas comunidades, que não tinham condições de trafegar, nem na hora, um problema, uma ambulância não conseguia andar nas estradas.
E isso foi uma crítica enorme, porque eu ia acabar com o Jalapão, porque aquela estrada traria prejuízo enorme, mas foi determinado, iniciamos a estrada, mas ia trazer para a comunidade, principalmente o Jalapão, muito conforto. Nesse projeto tinha hotéis, tinha um projeto enorme de condições que dá cursos técnicos para os meninos, para as pessoas, para atender francês, alemão, japonês, tudo isso envolvido num grande projeto junto com o BNDES. Explicação aí de Mauro Carlesse, ex-governador do estado do Tocantins. Está chegando aqui mais uma pergunta aqui que me pediram para não deixar passar, viu? Sobre a denúncia de espionagem do ex-governador à Polícia Civil. Procede? Não existe isso, é uma invenção. Que espionagem? Um cara, empresário, entrou na política, pegou um estado arrebentado, ele vai ter tempo para fazer esse tipo de comportamento? Eu não sei nem dizer para você quem era fulano nesse grano. Eu estava preparado para trabalhar, desenvolver o estado. Foi criada essa situação, né, de todas as áreas, que eu estava interferindo em investigação. Mentira, nunca interferi em nada, eu não tenho nem essa capacidade. Mauro Carlesse, uma saudade. Da minha mãe. Uma inspiração. A minha família. Um foco. Um objetivo. Uma decepção. A gratidão. Um aprendizado. O aprendizado, a criação que eu tive, os pais que eu tive, o respeito à família, né? E nunca abaixar a cabeça, nunca fazer nada errado, porque eu digo que eu abaixo a cabeça, porque algo errado eu fiz. Eu sofri demais com todas essas acusações, mas você nunca me viu abaixar a cabeça, porque eu não devo. Quando a gente não deve, esse homem transforma num gigante. Não devo, e por que eu tenho medo? Seu coração está? Tranquilo. Não tenho maldade, não tenho rancor, eu tenho muito amor para dar, essa é a realidade pura. Uma palavra a todos os tocantinenses hoje. A palavra é de confiança, de respeito, a palavra é que eu tenho estado praticamente, nós temos em todos os municípios, nós temos liderança, pessoas que participam do nosso governo, pessoas que acreditam no nosso projeto, e que novamente eu peço, né, que essas pessoas dêem nova oportunidade para que a gente continue a fazer aquele projeto que é municipalista. O municipalista é cuidar dos municípios e das regiões mais necessitadas. Aliás, no todo. Olha só, pessoal, Mauro Carlesse aqui na nossa Rádio Revista, na sua Piqui FM 87,5. Tivemos aí essa presença aí ilustre de um ex-governador do estado do Tocantins. E eu agradeço, Mauro, a sua participação aqui nesse programa que começou agora e já recebe aí grandes nomes da nossa política. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe, ilumine e dê a direção certa nessa caminhada. Muito obrigada mesmo. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Você está me dando a oportunidade de falar com a comunidade. E é isso que a gente precisa, ter voz, né? Muita gente, muitas perguntas foram feitas. Eu sei que o tempo é muito curto, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão do outro lado, elas vão entender o que aconteceu e vão ver realmente o que nós fizemos no estado, né? É dessa forma que eu acho que muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a você, público, que esteve comigo na nossa Rádio Revista. Eu sou Osvani Luz e entrevistei o ex-governador do estado do Tocantins. Estou ficando chique demais, né, gente? Com certeza você vai gostar aí das próximas entrevistas. Nós precisamos, sim, chamar pessoas para explicar aqui ao vivo, né, o nosso público aí ao cidadão palmense, o cidadão tocantinense. E o nosso compromisso é sempre com a verdade dos fatos.